Oi pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Antes de começar o relato, eu quero pedir para vocês, se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente, deixe seu like e bora pro relato. O genro e cunhado maldito. Everaldo era um homem que muitos amavam, pois ele era amigo de muita gente. Era um homem bondoso e muito simpático. Por trás de tanta gentileza e amizade, Everaldo escondia seu lado sombrio, obscuro e ganancioso. Um dia ele conheceu Maria, uma jovem muito bonita, simpática, um pouco vergonhosa e muito rica, a qual ele logo se apaixonou, e ela por sua vez também. Logo os dois começaram a namorar, noivar e finalmente se casaram. Foi tudo muito lindo e muito chique, já que Maria era muito rica e custeou praticamente todo o casamento. Mal se casaram e Maria engravidou de seu primeiro filho, o Sebastião. Pouco antes do nascimento de Sebastião, Everaldo começou a demonstrar para Maria quem ele realmente era. Maria, recatada e temerosa a seu marido, ficava sempre calada, sofrendo em silêncio na escuridão que se encontrava em seu interior, por saber que tinha se casado com um homem monstro e não o príncipe a qual ela sonhava. Certo dia, Maria escuta de seu esposo Everaldo conversas com dois homens a qual ela nunca tinha visto, e foi chegando mais e mais perto para ouvir a conversa, pois Everaldo, no meio da conversa, deixou escapar a palavra: "Vamos matar ele amanhã". Maria, mesmo receosa, tentou ouvir mais sobre o assunto. Foi quando ela descobre que a morte encomendada era para seu próprio pai, sogro de Everaldo. Maria, no momento que descobriu isso, entrou em pânico e fez barulho, pois ela estava andando e amamentando seu filho ao mesmo tempo. Pois se ela parasse de amamentá-lo, ele logo choraria fazendo barulho. E mesmo assim, ela foi descoberta por Everaldo e seus comparsas, por fazer o bendito barulho ao pisar em folhas secas que estavam no chão, quando ela tentou retornar para correr para casa e contar a seu pai e a todos sobre o plano de Everaldo. Mas Everaldo a agarrou pelo pescoço e com diversas ameaças, incluindo de tirar não só a vida dela, mas a do próprio filho de 2 meses de vida. Maria se calou. E no dia seguinte, Everaldo executou o seu plano juntamente com seus comparsas, tirando a vida do próprio sogro, que sempre o ajudou e foi quase que um pai para Everaldo. Mas sua ganância por dinheiro era tão grande que ele achava que, executando o sogro, Maria herdaria a maior parte dos bens, por ser a filha mais velha de 6 irmãos e a mais querida pelo pai. O executou com índices de crueldade. Everaldo confessou a Maria que ele gostava dela e do filho, mas nunca os amou e que só se casou com ela porque ela era rica. Os anos foram se passando e nunca apareceu culpado pela morte do pai de Maria. Mas uma de suas irmãs, a Laís, desde o início desconfiava de Everaldo, mas por ele aparentar ser um homem maravilhoso, ninguém acreditou na pobre moça. Pelo contrário, desconfiavam do marido de Laís, que estava recém-casada, já que ele era pobre e era o mais novo integrante que havia entrado para a família. Tudo se aquietou por muitos e muitos anos. Everaldo e Maria tiveram mais 3 filhos, todos cresceram e a vida continuou. Mas um dia Everaldo ficou muito doente, com a doença que médico nenhum descobria. Ele definhava cada vez mais em seu leito, ou seja, em sua cama, até ficar pele e osso. E Laís, sua cunhada, continuava o acusando, apesar de terem se passado vários anos. Até que Everaldo finalmente morreu.
em uma noite fria e silenciosa. Muito estranha foi sua morte e bem sofrida. Na madrugada de sua morte, Laís estava em casa com seu esposo e seus filhos, já adolescentes. Algo cadavérico, pálido e todo contorcido passa pela janela do quarto de Laís. Ela se assusta e aquele espectro entra em seu quarto pela porta mesmo e, subindo em cima dela, tenta enforcá-la com muito ódio e raiva. Esse ser fantasmagórico não emitia nenhum som, só se empenhava em matar Laís. Seu esposo não percebeu nada e continuou dormindo, mas sua filha do meio sentiu algo estranho na casa, uma atmosfera sombria e toda a casa muito gelada, além do normal. E como uma criança corajosa e esperta que era, foi até o quarto de sua mãe, pois uma força maior a induzia a ir até lá. Foi quando ela também viu aquele ser cadavérico tentando sufocar sua mãe. Ao gritar, aquilo sumiu pela janela, fazendo com que um vento muito forte invadisse o quarto. E em um grito estridente pôde ser ouvido por Laís, sua mãe e o esposo de Laís, no caso o pai da criança, que acordou apavorado pelos gritos de sua pequena filha. Laís conseguiu se recompor e já foi logo falando que o que tentou matar ela foi o seu próprio cunhado Everaldo, pois mesmo ele todo contorcido, ela conseguiu ver seu rosto, cheio de ódio, pois ele sabia que ela sabia que ele que tinha feito isso com o pai dela. Isso se tornava cada vez mais ódio nele antes de sua morte. Logo pela manhã, Laís recebe a notícia da morte de Everaldo. Aí sim, ficou mais evidente sua afirmação de que era ele mesmo que estava tentando matá-la e de que ele realmente tinha tirado não só a vida do pai dela, como dela mesma, tentando tirar a vida dela mesma, né? Da própria cunhada. Depois deste ocorrido, muitos começaram a acreditar em Laís, mas já era tarde demais. Ele não pagou pelo seu crime na época, que tirou a vida do próprio sogro, mas pagou anos depois com uma morte dolorosa e demorada. E com certeza pagou depois de desencarnado. Quem me mandou esse relato que eu acabei de contar foi uma moça do Rio de Janeiro, a qual eu prefiro manter a identidade dela no anonimato. Espero que vocês tenham gostado. Tô olhando sim no papelzinho, tá, gente? Obrigada por assistir o vídeo e até mais. Beijo.